O Libertador, capítulo 87. A entrada triunfal de Cristo no céu. Tinha chegado o momento em que Cristo devia subir ao trono do Pai como divino vencedor. Depois de sua ressurreição, ele ficou na terra por algum tempo, a fim de que os discípulos pudessem se familiarizar com ele em seu corpo glorificado. Agora, ele estava pronto para deixá-los. Seus discípulos não tinham mais que associá-lo com a sepultura. Podiam pensar nele como um ser glorificado diante dos olhares do universo celestial. Como lugar de sua ascensão, Jesus escolheu o Monte das Oliveiras, o local tantas vezes santificado por sua presença, enquanto viveu na terra. Suas orações e lágrimas haviam consagrado os isolados bosques e vales do lugar. Ao pé do monte, no jardim do Getsêmani, ele havia orado e agonizado a sós. Será sobre o seu cume que seus pés pousarão quando ele vier outra vez como glorioso rei, enquanto as aleluias dos hebreus se misturarão às hosanas dos gentios, e uma poderosa multidão entoará o brado: Coroai-o, Senhor de todos. Com os 11 discípulos, Jesus se encaminhou para a montanha. Ao passarem pelas portas de Jerusalém, muitas pessoas se admiraram ao ver o pequeno grupo liderado por aquele a quem os líderes religiosos haviam crucificado poucas semanas antes. Os discípulos não sabiam que essa seria sua última conversa com o Mestre. Jesus passou aqueles momentos falando com eles, repetindo suas antigas instruções. Ao se aproximarem do Getsêmani, ele parou, olhou para a videira, pela qual tinha representado a união da sua igreja consigo mesmo e o Pai. Outra vez ele repetiu as verdades reveladas naquela ocasião. Nos 33 anos em que permaneceu no mundo, Cristo enfrentou zombarias, insultos e escárnios. Foi rejeitado e crucificado. Agora, ao recapitular a ingratidão do povo que veio salvar, será que ele retiraria dele sua simpatia e amor? Não. Sua promessa é: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, verso 20. Quando chegaram ao Monte das Oliveiras, Jesus conduziu os discípulos até os arredores de Betânia, passando antes pelo cume do monte. Ali, ele parou e os discípulos se reuniram em torno dele. Ele os contemplou amorosamente, não os criticou por suas falhas e fracassos. Foram de profunda ternura as últimas palavras que os discípulos ouviram do seu Senhor. Com as mãos estendidas para abençoar, como para lhes garantir seu cuidado protetor, ele subiu lentamente, atraído ao céu por uma força mais forte do que qualquer força de atração terrestre. Enquanto subia, os discípulos forçavam a vista para captar um último vislumbre do seu Salvador, que ascendia. Uma nuvem de glória o ocultou, enquanto uma carruagem de anjos o recebia. Vieram as palavras: eu estarei sempre com vocês. Ao mesmo tempo flutuou até eles a mais doce e jubilosa música do coro angelical. Enquanto os discípulos ainda olhavam para cima, 2 anjos em forma de homens falaram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos 1, verso 11. Esses anjos, os mais exaltados entre a multidão angélica, eram os 2 que tinham vindo ao sepulcro por ocasião da ressurreição de Cristo. Eles queriam juntar-se à Assembleia Celestial que saudou Jesus, mas em consideração àqueles que havia deixado, esperaram para lhes dar conforto. Cristo ascendeu em forma humana, o mesmo Jesus que havia partido o pão com eles e que, naquele mesmo dia, havia subido com eles às ladeiras do Monte das Oliveiras. Os anjos lhes garantiram que o mesmo Jesus que eles tinham visto subir para o céu voltaria outra vez assim como havia subido. Ele virá com as nuvens e todo o olho verá. Com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Apocalipse 1, verso 7, 1 Tessalonicenses 4, verso 16, Mateus 25, verso 31.
Isso cumprirá a promessa do próprio Senhor aos seus discípulos. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14, verso 3. Depois do julgamento e da crucifixão, os inimigos dos discípulos esperavam ver uma expressão de tristeza e derrota em seus rostos. Em vez disso, havia alegria e triunfo. Seus rostos brilhavam com uma felicidade não originada na terra. Com regozijo, eles contavam a maravilhosa história da ressurreição e a ascensão de Cristo, e muitos creram neles. Foi-se o medo dos discípulos. Os discípulos não tinham mais desconfiança sobre o futuro. Eles sabiam que Jesus estava no céu e que sua simpatia continuava os acompanhando. Sabia que tinham um amigo no trono de Deus e estavam ansiosos para apresentar suas petições em nome de Jesus. Com reverência, se prostraram em oração, repetindo a garantia: Meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. João 16, verso 23 e 24. O dia de Pentecostes lhe trouxe completa alegria quando o Consolador veio para estar com eles, como Cristo havia prometido. Todo o céu estava esperando para dar as boas-vindas ao Salvador. Enquanto subia, ele ia adiante e a multidão de cativos libertados na sua ressurreição o acompanhava. Ao se aproximarem da cidade de Deus, os anjos que o escoltavam lançaram um desafio: Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Alegremente, os anjos que esperavam nos portais responderam: Quem é o Rei da Glória? Eles disseram isso não porque não soubessem quem ele era, mas porque queriam ouvir a resposta de sublime louvor. O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Salmo 24, versos 7 a 9. Então, os portais da cidade de Deus se abriram de par em par, e a multidão de anjos passou por eles numa explosão de arrebatadora melodia. Os comandantes das hostes angelicais e os filhos de Deus, representando mundos não caídos, estavam reunidos para saudar o Redentor e celebrar o seu triunfo. Com um gesto ele os detém. Ainda não. Ele entra na presença de seu Pai, mostra a fronte ferida, o lado perfurado, os pés lacerados. Ergue as mãos que apresentam as marcas dos pregos e apresenta os que ressuscitaram com ele, como representantes daquele grande número que saíra da sepultura em sua segunda vinda. Antes que a terra fosse criada, Pai e Filho se deram as mãos em um solene pacto de que Cristo se tornaria o Redentor da raça humana. Quando, sobre a cruz, Cristo bradou: Está consumado, ele estava se dirigindo ao Pai. O acordo tinha sido cumprido. Agora ele declara: Pai, eu completei a obra da redenção. Quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou. João 17, verso 24. A voz de Deus proclama que a justiça está satisfeita, que Satanás está vencido. Aqueles que são de Cristo, que trabalham arduamente e lutam na terra, estão entregues gratuitamente no amado. Efésios 1, verso 6. O Pai envolve o Filho nos braços e diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, verso 6. O céu parece transbordar de alegria e louvor. O amor venceu. O perdido foi achado. O céu vibra com as vozes que proclamam em tons majestosos: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Apocalipse 5, verso 13. Daquela cena de júbilo celestial chega até nós, na terra, o eco das palavras de Cristo: Estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. João 20, verso 17. A família do céu e a família da terra são uma. Por nós, o nosso Senhor ascendeu. Por nós, Ele vive. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7, verso 25.